Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Enem 2025 é marcado pela normalidade no Maranhão. Claro, para lançamento de foguete em novembro. Ônibus voltam a circular na UFMA nesta segunda-feira. Diário COP30. No primeiro episódio, os impactos da inteligência artificial no meio ambiente. Esporte, 8ª Copa Egim Ginástica Rítmica, acontece em dezembro. Praia Clube Vôlei Renata disputam 9ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. CBF divulga a agenda de IAP Novo Horizontino pelas quartas de final da Copa Brasil Sub-20. E no Rádio Opinião, inteligência artificial com o professor do curso de Engenharia Elétrica da UFMA, presidente da Gasmar, Allan Kardec do Ailib Barros Filho. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h15. Agora, bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Adalberto Júnior. Nesta segunda-feira, Mayra Nogueira, dia 10 de novembro. Hoje é o Dia Mundial da Ciência pela Paz e também pelo Desenvolvimento. É Dia Mundial do Ceratocone, a doença ocular progressiva que afina e deforma a córnea, a parte transparente da frente do olho. Hoje é dia do trigo. Também hoje é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Dia Nacional do Intensivista. E é aniversário de 62 cidades maranhenses. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. Confira agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. A gente começa, Mayra Nogueira, aqui com os destaques de O Imparcial, e você acompanha com a gente as imagens no site da 106, também no YouTube, por um tempo aqui, né, durante uma semana aqui no site, aliás, no meu perfil, né, Adalberto Júnior, no YouTube, ou diretamente no nosso aplicativo que você pode baixar no site www.universidadefm.ufma.br. Mayra Nogueira, aqui na manchete de hoje, em O Imparcial, filhos do feminicídio, aspas, eles ainda perguntam pela mãe. O feminicídio, crime de ódio que tira a vida de mulheres apenas por serem mulheres, deixa cicatrizes que vão além das estatísticas. Por trás de cada caso, há filhos e filhas que crescem sem a mãe e muitas vezes também sem o pai, preso, foragido ou que, após o ato de violência, tira a própria vida. No Maranhão, embora o número de feminicídios tenha diminuído nos últimos anos, o Estado começa agora a encarar uma consequência até então invisível, as crianças órfãs do feminicídio. Destaque também o Imparcial, Mayra. Mais infraestrutura, a duplicação de vias, construção de viadutos e pontes no Maranhão. O Ministério dos Transportes e os governos do Maranhão e do Tocantins vistoriam as obras da ponte de estreito na divisa entre os dois estados. O governador Carlos Brandão recebeu o ministro Renan Filho, que também anunciou 278 milhões para obras na BR-010 em Imperatriz. A ponte Juscelino Kubitschek entre Estreito e Aguiarnópolis está em obras desde o ano passado, após o colapso de parte da estrutura em 22 de dezembro. Os serviços de reconstrução foram vistoriados pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, com a presença do governador Carlos Brandão, no município de Estreito. O ministro também esteve na cidade de Aguiarnópolis, verificando o andamento dos trabalhos. Mercado das Tulhas, história e tradição, mercado que data do século XIX, ao longo dos anos já foi submetido a várias reformas. E ainda Balsas sediará a etapa regional do Campeonato Maranhense de Futsal. Gestão municipal, falta de diálogo e prioridade, né, a eventos
Falta de diálogo e prioridade a eventos. Vereador Raimundo Penha, do PDT, critica gastos milionários da Prefeitura em festas e abandono de bairros periféricos. É isso aí, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense. Vamos ficar devendo o Jornal Pequeno. 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos às informações do trânsito. Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Trazemos informações referentes à Avenida dos Africanos, onde desde cedo um protesto segue comprometendo a fluidez naquela via com vários pontos de interdição, vários pontos interditados. Trânsito travado na Avenida dos Africanos. Os manifestantes estão cobrando questões ligadas à infraestrutura naquela região, questões ligadas à quantidade de esgoto a céu aberto naquela localidade. Para tanto, estão bloqueando a via nos dois sentidos, tanto para quem se desloca sentido bairro-centro, quanto no sentido inverso, sentido centro-bairro. Isso na altura do bairro Areinha. Para impedir a passagem de veículos, os manifestantes atearam fogo em pneu. Atearam fogos em pneus, também utilizaram pedaços de madeira, então, para bloquear a via em diversos pontos da Avenida dos Africanos. E para chegarem a seus destinos, algumas pessoas estão seguindo a pé, desceram do transporte coletivo e seguem a pé pela via, as que conseguem fazer. Quem não, claro, segue lá parado no trânsito comprometido, travado nos dois sentidos da via. Apesar de terem ateado fogo em pneus, o protesto ele segue de forma pacífica. A polícia militar está no local, acompanha a manifestação para manter a ordem. Agentes da SMTT também estão no local, eles fazem o disciplinamento do trânsito que segue bloqueado na região. A alternativa para quem está nessa área seria pegar ruas por dentro do bairro, para então acessar a Avenida Kennedy e também a Vitorino Freire. A gente lembra também que o Corpo de Bombeiros está no local e em relação à liberação da via, os manifestantes eles condicionaram essa liberação à presença de autoridades da Prefeitura de São Luís. E para fugir então dessa situação de retenção, os condutores estão buscando outras vias o que acaba comprometendo essas vias, ainda o fluxo torna-se maior nos outros corredores da capital, a exemplo do que já acontece neste momento na Avenida São Marçal. Portanto, então, para você que sintoniza a Universidade FM, acompanhe o Jornal Rádio Universidade, protesto na Avenida dos Africanos, à altura da Areinha, trânsito comprometido, bloqueado em diversos pontos da via, nos dois sentidos. Você que nos ouve, então, neste momento e quiser fugir aí desse trecho, vai buscar, então, rotas alternativas, fugir da Avenida dos Africanos neste momento, para que não pegue, então, esse ponto de retenção. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Manhã de segunda-feira, início de semana, começando então com protesto na capital maranhense, bloqueio na Avenida dos Africanos em diversos pontos, deixando o trânsito travado naquela região, já com reflexos em outras avenidas, em outros corredores principais aqui da capital. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. De acordo aqui com o mapa do Waze.com, mostrando justamente esse trecho que você acaba de mencionar ali na Avenida dos Africanos, exatamente na curva, já dando acesso ao Parque Amazonas, o trânsito totalmente parado neste momento, né? Inclusive a avenida, a rua 48, né, que é justamente essa que é adentrando aqui o Parque Amazonas para ir sair lá na Avenida Areinha. Essa pista que já é uma alternativa, ela está totalmente congestionada também, tá? A opção é ir por dentro, no caso, por dentro ali do bairro de Fátima, para atingir a Avenida Kennedy, que já está também com um trânsito complicado, e também a Avenida São Marçal, que também já tem trânsito complicado na manhã desta segunda-feira. Portanto, amanhecendo o dia já com manifestação de trânsito complicado aqui em São Luís. Na saída de São Luís, BR-135, o trânsito também bastante demandado neste momento, com retenções aí a partir do aeroporto
a partir do aeroporto, seguindo, portanto, na saída de São Luís, na BR-135, já chegando nas imediações do Armazém Mateus, aqui na zona rural, né, passando pelo IFMA, enfim, na na verdade, na BR-135, né, Avenida Guajajaras, que acaba ali na entrada do aeroporto, seguindo em frente já é a BR-135, e trânsito complicado também na Avenida Jerônimo de Albuquerque, tem um acidente por lá, de acordo com informações do Waze.com, logo depois ali do retorno da Coama, seguindo já praticamente, o acidente é praticamente em frente ao Hospital São Domingos, tá? Então, fiquem ligados, portanto, e mais informações por aqui. 7h25 agora, Mayra Nogueira. Notícia da cidade. Borges, vamos começando o noticiário falando sobre o Enem, né? Que aconteceu ontem a primeira parte, né, do Enem, e foi tranquilo, né? Aparentemente tranquilo, não é isso, Borges, aqui no estado? Roberto, o primeiro dia do Enem 2025, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi nesse domingo, foi no dia de ontem, dia 9 de novembro, foi marcado pela tranquilidade que se estendeu a todo o país. O Maranhão não foi diferente, aqui na capital São Luís, por exemplo, não houve registros significativos que alterassem a normalidade da aplicação das provas. Nesse domingo, os portões eles abriram ao meio-dia e fecharam à 13h. Depois desse horário, nenhuma entrada foi permitida. A aplicação das provas ela começou pontualmente à 13h30, seguindo aí o horário de Brasília. No dia de ontem foram aplicadas as 90 questões objetivas, questões divididas entre linguagens e ciências humanas. Os candidatos tiveram 5h30 para responder às provas, que incluíram ainda uma redação que teve como tema perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, e, de acordo com especialistas, o tema da redação seguiu o padrão Enem, normalmente focado em uma minoria, proposta de redação que estimula o debate sobre o envelhecimento e ainda com atenção à participação de idosos nessa edição. O Enem ele registrou a inscrição de 17.192 participantes idosos, números que indicam um aumento em relação a edições anteriores, 191% a mais do que em 2022, por exemplo. Voltando aqui a 2025, mais de 4,81 milhões de pessoas se inscreveram, isso inscrições referentes a todo o país. Elas fizeram provas em 1.804 municípios brasileiros. O Maranhão contou com 211.383 inscrições confirmadas, números aí, informações do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E em relação à divulgação do gabarito oficial, já, claro, circulando gabaritos extraoficiais, mas o gabarito oficial, de acordo aí com o que está previsto no edital, a divulgação é até o 10º dia útil após o segundo dia de prova, ou seja, a previsão de que seja divulgado esse gabarito oficial no dia 1º de dezembro. A gente lembra, a segunda etapa do Enem 2025 acontece no próximo dia 16, quando vão ser aplicadas as provas de matemática e também ciências da natureza. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. Mayra? Borges, falamos agora do CLA, Centro de Lançamento de Alcântara, que fará o lançamento de um foguete em novembro. Os detalhes aqui para nós. O lançamento é de um foguete sul-coreano, o lançamento assegurado pela FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Esse lançamento vai ocorrer no dia 22 de novembro, dia 22 deste mês, a partir das 15h. Está marcado para então acontecer esse lançamento. Vai ser no CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, aqui no Maranhão. Essa mobilização vai marcar então o primeiro lançamento de um foguete comercial no Brasil, ação organizada pela FAB em parceria aí com a Agência Espacial Brasileira. O foguete espacial possui a missão de levar 5 satélites e 3 experimentos, produtos desenvolvidos por universidades e empresas do Brasil e também de países do exterior. Adalberto, Mayra. É isso aí, tecnologia, né? E a UFMA, claro, também nesse aspecto total, hein? Também de lançamento de foguete aqui pelo CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Agora, mudando de assunto, Borges, mas falando também sobre a Universidade Federal do Maranhão, os ônibus voltam a circular
hoje, portanto, né, no trecho interno aqui da cidade universitária Dom Delgado? Adalberto, essa retomada dos ônibus circulando no trecho Paulo Freire e BCT a partir do dia de hoje se deu em função de uma reunião na última sexta-feira, quando o reitor da UFMA, o professor doutor Fernando Carvalho, se reuniu com o diretor de manutenção e logística da Superintendência de Infraestrutura aqui da UFMA, o Leonardo Castro, também o engenheiro Anderson Lima, da mesma diretoria, e ainda os representantes da empresa de transporte Viação Estrela, Daniel Medeiros e o Léo Nogueira. Essa reunião, então, ela debateu ações de melhoria para o tráfego dos ônibus que circulam no trecho Paulo Freire e BICT, e entre as medidas apresentadas estão a adequação da via de acesso, também o reforço da iluminação e ainda a construção de espaço adequado para o ponto final dos veículos. A execução completa desse projeto, está prevista para ser concluída em até 6 meses. No entanto, pequenos ajustes vão ser feitos e implementados de forma imediata. Isso, então, vai permitir o retorno dos serviços de transporte operado pela Aviação Estrela, o que acontece já a partir de hoje, a partir desta segunda-feira. Portanto, então, no dia de hoje, circulando de volta a retomada da circulação de ônibus no trecho Paulo Freire e BCT, aqui na cidade universitária, área Itaquibacanga. Outras informações sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h31 agora. Hoje começa justamente a COP30, diretamente lá de Belém, essa parceria aqui com o Laboratório Experimental de Jornalismo, Laborejo, da Universidade Federal do Maranhão, com o Diário COP30. Hoje, neste primeiro episódio, portanto, tem inteligência artificial, né, e os impactos no meio ambiente. Está no ar o Diário COP30, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Laborejo apresenta Diário COP30, o boletim informativo da Cúpula Anual da Mudança do Clima, direto de Belém do Pará. Diário COP30. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, começa hoje, dia 10, em Belém do Pará. É a primeira vez que o maior encontro global sobre o clima acontece na Amazônia. Durante 2 semanas, governos, cientistas e movimentos sociais discutem soluções para conter o aquecimento global e propor estratégias de justiça climática. Confira! Diário COP30. A inteligência artificial entra no debate climático. As soluções para reduzir o impacto dessa tecnologia no meio ambiente devem ser o foco das discussões em Belém. Dentre os objetivos destacados na agenda de ação da COP30, houve a inclusão também da infraestrutura pública e das tecnologias digitais. A IA interfere no plano climático por conta dos altos níveis de consumo de água e energia dos data centers e servidores. A partir desse cenário, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente lançou novas diretrizes para a redução desse consumo, que deve dobrar até 2030, segundo a Agência Internacional de Energia. Resta acompanhar como essas discussões serão guiadas nos próximos dias e quais impactos serão reduzidos ou não. Diário COP30. E além da agenda oficial, a COP surge como uma oportunidade para ampliar o alcance das pautas dos movimentos sociais. Confira agora na reportagem de Fabrício Serrão. A COP30 começa hoje em Belém do Pará. A primeira Conferência Mundial do Clima realizada na Amazônia tem uma programação oficial, organizada e conduzida pelas Nações Unidas, e uma programação paralela em que os movimentos sociais organizados levantam suas pautas e marcam presença na construção de um debate plural.
Organizações como o Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu, a Associação de Mulheres Indígenas do Maranhão, o Movimento em Defesa da Ilha, a Rede de Agroecologia do Maranhão, assim como as caravanas de estudantes, representam o Maranhão na Cúpula dos Povos. Rosana Diniz, da coordenação do Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão, reforça a expectativa em torno do debate iniciado pelo Conselho com o documento. A terra não está à venda. O documento político do CIMES, intitulado A Terra Não Está à Venda, se exige a demarcação imediata das terras indígenas, a titulação dos territórios quilombolas e a regularização de outros territórios tradicionais como pauta central da justiça climática. Além disso, cobramos a paralisação e a reparação dos danos socioambientais de grandes projetos do agronegócio, como o Matopiba, que rasga territórios indígenas, quilombolas e camponeses, com a expansão do gado e das monoculturas. A Cúpula dos Povos e a COP do Povo são movimentos de debates paralelos à COP 30, com uma programação à parte, a fim de convergir pautas de diversos grupos sociais e denunciar injustiças ambientais. A Rede de Agroecologia do Maranhão, a RAMA, está entre as mais de 1.000 organizações ligadas à cúpula. Ariana Gomes, secretária executiva da rede, pretende levar as práticas maranhenses para o evento. Nós temos como expectativa mostrar as nossas práticas agroecológicas como ação central, para o enfrentamento à crise climática, destacando, a importância da produção dos alimentos locais, dos saberes tradicionais e da sustentabilidade que vem dos territórios. Também como fortalecimento de rede de base, reforçar essa nossa articulação entre comunidades, entre os agricultores, mas também fortalecer o trabalho da RAMA a partir de conexões com outras redes de agroecologia. Entre as exposições artísticas, debates sobre a importância do conhecimento indígena e a conexão entre a crise climática e a vulnerabilidade social, a expectativa para os próximos dias é chamar a atenção para as discussões globais urgentes. Com produção de Giza Carvalho e Ana Letícia Ferro. Reportagem Fabrício Serrão. Diário COP30. Nos próximos boletins, você vai acompanhar entrevistas, agendas e reportagens direto de Belém, mostrando como a Amazônia se tornou o centro das discussões climáticas mundiais. O Diário COP30 é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM, Ocorre Diário, Reocupa, Epicentro Jornalismo e TV UFMA. Você pode ouvir a reprise deste episódio às 11h30 da manhã e às 2h da tarde na Rádio Universidade FM, ou, se preferir, nos perfis Rádio Universidade FM ou OcorreCast no Spotify. Assista também a versão em vídeo na TV UFMA. Até amanhã! Diário COP30. Produção, Giza Carvalho. Roteiro e apresentação, Ana Letícia Ferro. Sonoplastia, Cylon Souza. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento.
Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissionais da Saúde. O UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, abriu inscrições para o curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Com uma formação inovadora, o Nefromais busca fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e manejo qualificado. O curso é destinado à capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. É totalmente gratuito, autoinstrucional, com carga de 195 horas e certificação conjunta da UFMA e do Ministério da Saúde. Curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Inscreva-se agora mesmo em ufmavirtual.ufma.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Previsão do tempo e tábua de maré. A previsão do tempo para esta segunda-feira indica tempo estável, com sol entre nuvens, temperaturas elevadas e sem previsão de chuva. Em São Luís, temperatura mínima 25 graus, a temperatura máxima de 32 graus. Céu com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva. Umidade relativa do ar entre 59% e 95%. Vento de nordeste cerca de 16 km por hora no Maranhão. A temperatura mínima no Maranhão, a temperatura mínima é de 24 graus, a temperatura máxima de 32 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e céu nublado em parte do tempo. Noite com poucas nuvens. Não há previsão de chuva. A umidade está entre 60% e 96%. Vento de nordeste, leste e nordeste, cerca de 12 km por hora. Portanto, segunda-feira, hoje, está quente e seca, típica do período, sem risco de chuva, tanto na capital quanto em grande parte do estado. Adalberto. Mayra Nogueira, vamos agora aqui à tábua de maré neste dia 10, segunda-feira, pré-amar, a primeira acontecerá logo mais às 10h19 da manhã, com 5,2 metros. A segunda, às 10h36 da noite, com 5,3 metros. Baixa-mar, a primeira, aconteceu às 4h06 da madrugada, com 0,6 metros. A segunda será às 4h25 da tarde, com 1,2 metro. Notícias do Brasil. Aqui com as manchetes nacionais, a gente começa com Folha de São Paulo. Unicamp se aproxima da USP no topo do ranking da Folha. Com menor diferença da série, universidades paulistas lideram entre 204 avaliadas. Agora, manchete o Estado de São Paulo, Mayra. O Estado de São Paulo, era do clima. COP30 começa com o desafio de superar descrença sobre avanço. A expectativa é de que cúpula de Belém, ao menos, aponte caminhos. E para finalizar, a manchete do jornal O Globo, nesta segunda-feira, cúpula na Colômbia. Sem citar Trump, Lula critica ações militares na América Latina. O presidente faz menção indireta a ameaças dos Estados Unidos à Venezuela. Aspas, somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. 7h44.
Concursos e oportunidades. Faltando 16 minutos para as 8, agora as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o concurso público da Caixa Econômica Federal. São 184 vagas, além de cadastro de reserva para os cargos de arquiteto, engenheiro civil, de segurança do trabalho, elétrico, mecânico e médico do trabalho. Inscrições até o dia 8 de dezembro pelo site sesgranrio.org.br. Inscreva-se! Já o concurso público da Prefeitura de Turilândia, a 160 quilômetros da capital, oferece 25 vagas de nível médio para os cargos de agente de trânsito e guarda civil municipal. Inscrições no site legatus.org.br até o dia 17 de novembro. Taxa de R$ 130. Participe! Finalizando com o programa Aprendiz 2026 da Alumar. São mais de 100 vagas em São Luís, destinadas exclusivamente a mulheres. As oportunidades são para cursos técnicos em administração, segurança do trabalho e operação de processos metalúrgicos do alumínio. Inscrições no site ep.eureka.me/vagas até o dia 19 de novembro. Não perca! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Cotação do dólar e do euro. 7 horas 46 minutos agora. A cotação do dólar teve queda de 0,22%, está cotado a R$ 5,33. O peso, aliás, o euro também está a R$ 6,17. Que vem agora com a análise da economia nesta semana, as expectativas para esta semana é Wagner Matos. Wagner, bom dia. Muito bom dia, Adalberto, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa completou a 13ª alta consecutiva e completa a 4ª semana seguida de valorização. Fechou em alta de 0,47% aos 154.063 pontos. O IBGE divulgou o Índice de Preços ao Produtor Brasileiro, que registrou em setembro sua 8ª deflação consecutiva, de acordo com os dados divulgados. No ano, o indicador que mede a variação dos preços de produtos na porta de fábrica, isto é, sem impostos e frete, acumulou queda de 3,87%, com retração de 0,4% em 12 meses. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, teve leve baixa e ficou em R$ 124,50. O milho subiu e fechou a semana em R$ 63,05. E a arroba do boi, de 15 quilos, fechou em alta aos R$ 291. Na agenda econômica da semana, teremos o Boletim Focus do Banco Central, o IPCA, que é a inflação oficial do país do mês de outubro, dados do setor de serviços e varejo, produção e venda de veículos e continuação de divulgações de resultados de empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. Uma boa semana a todos e até mais. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às informações do esporte. Mayra Nogueira, a gente começa com a Confederação Brasileira de Futebol, que divulgou na última semana data, local e horário das partidas entre IAP e Novo Horizontino, de São Paulo, nas quartas de final da Copa Brasil Sub-20. O jogo de ida acontece nesta quarta, dia 12, às 5 da tarde, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, São Paulo. É isso aí. A partida de volta acontece na próxima semana, dia 19, às 3h30 da tarde, no Castelão. O vencedor encara o Paysandu do Pará ou o América de Minas Gerais nas semifinais. Agora falando sobre a 8ª Copa de Ginástica Rítmica da Associação de Ginástica do Maranhão. O objetivo é estimular o talento de jovens ginásticos
ginastas. A competição acontece no dia 6 de dezembro, das 8 da manhã até o meio-dia, no Instituto Divina Pastora, na Avenida Santos Dumont, no Anil. As inscrições já estão abertas, podem ser feitas por meio de formulário disponível no link da bio do Instagram, AEGIM Clube Oficial. Mais informações pelo número 98 98400 6993. Mara Nogueira, para finalizar, tem a partida entre o Praia Clube e o Vôlei Renata, em partida válida pela 8ª rodada da Superliga Brasileira de Voleibol Masculino, que acontece no dia 8 de dezembro, no ginásio Castelinho. Na tabela da competição, o Praia Clube ocupa a primeira colocação com 14 pontos, com 5 vitórias em 5 jogos. Já o Vôlei Renata está na 3ª colocação, com 3 vitórias em 4 jogos. Os ingressos para os jogos já estão disponíveis no site Banca do Ingresso. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, vamos falar mais uma vez sobre inteligência artificial. Só que dessa vez a gente traz aqui o presidente da Gasmar, que é professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão, Allan Kardec, do Ailib Barros Filho, que está lançando um livro sobre esse tema. Não é isso, professor? Seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião mais uma vez. Bom dia. Bem-vindo. Para mim, obrigado. Bom dia, na verdade. Aplausos a você, ao seu programa, a todos aqui, por essa alegria de participar. Maravilha. O respeito que nós temos por vocês. Maravilha. Professor, a gente agradece, tá? E esse lançamento é amanhã, não é isso? Esse livro fala sobre especificamente o que desse assunto que domina cada vez mais, não de agora, né? Já tem algum tempo, já está em um processo, né, de inteligência artificial, que não é uma coisa nova, né? Ela tem expandido muito nos últimos anos, mas ela já é uma coisa que já tem um certo tempo de historicidade, né? De estudos, de práticas, enfim. Só que agora a gente está em um momento diferente. Do que o senhor trata especificamente neste livro, nessa obra que o senhor vai lançar amanhã, terça-feira? Vou lançar lá no nosso Cristo Rei, no Palácio Cristo Rei da UFMA. E o que é? Antes de entrar na área de gás e petróleo, eu trabalhei e estudei no Japão justamente inteligência artificial, que é a aula, né? Que é a área que eu sou principal, que eu falo e que dou aula aqui na universidade desde, eu estou falando de 3 ou 4 décadas atrás, quando não se pensava em inteligência artificial da forma que se pensa hoje. E há um certo burburinho, uma admiração, e justamente esse livro ele tenta dizer que inteligência artificial não é isso que muita gente está falando que vai dominar o mundo como se fosse um exterminador do futuro que toma e captura o mundo. Não. Na verdade, tem uma parte central desse livro, inclusive foi minha esposa que sugeriu que eu escrevesse, eu escrevi um artigo e ela disse, tu tem que escrever um livro, que são crônicas. Eu sou escrevedor de crônicas. Escrevinhador. Então, escrevinhador de crônicas. E o que é isso aí? A parte central, né, tem um grande neurocientista que chama Antônio Damasio, estabelecido nos Estados Unidos, mas é de origem portuguesa, que ele fala que a emoção, só existe inteligência com emoção. E redes neurais artificiais, computador não tem emoção. Esse é um dos pontos centrais, além de outros, os debates como o Roger Penrose, que é Prêmio Nobel de Física, que ele critica também, de certa forma, o pessoal se deixar encantar
por uma nova tecnologia, que é isso que a inteligência artificial é. Então, a gente, inclusive, o livro se chama Nem Inteligência, Nem Artificial, e o que nos faz humanos. É um debate de humanismo, de humanidade, justamente nesse momento aqui de uma revolução 4.0, que está todo mundo curvado ao celular. Por um lado, né, junto com essas informações, né, cada vez mais informações circulando, a gente tem acesso, né, a essas informações, vem um certo terror, né, terror em relação a essas tecnologias, a inteligência artificial, né, quantas matérias, reportagens saíram, né, falando logo de entrada, né, as profissões que entrariam em colapso por conta do advento da inteligência artificial, desses artifícios, né, no direito, em várias profissões, enfim, já condenando, né, essa aqui vai acabar em não sei quantos anos, essa aqui em 5, essa outra em 10, enfim, um certo terror. E, por outro lado, a gente olha também, ontem mesmo saiu uma matéria, né, falando sobre inteligência artificial e tecnologias no Fantástico, né, e eu olhando aquilo ali, ainda está muito distante, né? Ainda não está esse terror, né? Um robozinho lá, enfim, que está em um estágio bem avançado, né? Claro que para fábricas linhas de montagem é uma coisa muito bacana, muito interessante, mas não é essa coisa que a gente pensa, né? Desse grande domínio que vai ser de uma máquina tomando decisões ou qualquer coisa tipo, né? Inclusive baseado na arte, no cinema, coisas que metem até medo, né? De uma inteligência assumindo como é que eu posso dizer, uma preponderância de decisões da humanidade e escravizando a humanidade, né? Pelo menos nesse aspecto mais grosseiro, digamos assim, né, das pessoas estarem totalmente vinculadas a uma vontade, entre aspas, de uma máquina. São dois pontos aí totalmente extremos, né? Na verdade, é o choque da novidade, né? E a novidade, o frisson, tá todo mundo admirado, interessado e acha que você vai ser atropelado por aquilo que você desconhece. Que a gente, de fato, não sabe como é que vai ser o futuro, mas certamente não vai ser isso que estão falando. Inclusive, o prêmio Nobel, etc. Muita gente fala, vai ter um domínio da máquina. Muito improvável, e isso que a gente debate, porque não tem sentido você falar em domínio da máquina quando você precisa, para treinar os algoritmos de inteligência artificial, um ser humano. Você tem lojas da Apple, por exemplo, que embaixo é tudo inteligência artificial, mas tem lá no segundo andar alguém verificando se estão roubando, se estão capturando, está ali. Então, na verdade, é uma inteligência que não é assim tão artificial, que não é assim também tão inteligente. Mesmo porque a inteligência, como eu falei, tem que envolver emoção. E esses robôs hoje não sentem fome, não sentem frio, não sentem calor, não sabem como é uma melancolia na madrugada. Então, é algo, não sabe o que é uma esperança vazia, não sabe o que é um sonho. A gente também fala de sonho, né? Máquina não sonha. E justamente o sonho, por exemplo, o meu amigo e grande neurocientista Siddhartha Ribeiro, ele defende que o sonho, o sono e o sonho são importantíssimos. Para quê? Para estabelecer as tuas memórias. Uma criança que dorme, por exemplo, meio-dia, reforça a memória e ela aprende melhor do que outras crianças que não dormem naquele horáriozinho. Então, a complexidade desse negócio é muito grande. Por exemplo, Adalberto, o neurônio artificial. O neurônio artificial foi inspirado na década de 40, foi inspirado no neurônio natural. Mas neurônio natural é uma estrutura 3D, com milhares de conexões e diferentes estruturas. Por exemplo, nós temos um neurônio interessantíssimo que está sendo estudado hoje, que chama neurônio espelho. O que é esse neurônio espelho? É aquele da empatia, é aquele que ele reage quando você vê uma pessoa se cortando, quando vê uma pessoa chorando. Então, há coisas muito mais complexas para muito além disso que nós estamos falando, da extraordinária, que é extraordinário dos avanços. Você pede um texto para o chat GPT da vida, você tem um texto. Você pede uma imagem, você tem uma imagem. Mas para quem... Né, e a gente fala disso também, que é dos prompts. Sabe uma coisa que eu acho que vai ser interessante
nesse futuro, são a engenharia dos prompts, que é os cursos que estão tendo agora. O que é prompt? É justamente o código que você diz para a máquina, para a inteligência artificial: faça isso, me faça uma entrevista na Rádio Universidade, por exemplo, com as perguntas e respostas. Pode fazer isso. É muito interessante isso tudo. Professor, eu tive, enfim, acompanhei alguns desses artigos, né, que o senhor lançou. Na época ainda estava sendo impresso, alguma Sim. coisa impresso, outras já no online, enfim, muito interessantes, claro, né? Eu queria saber como é esse material, né, esse livro, como ele está dividido, quais são essas produções que estão contidas nesse material. Muito bom, muito obrigado. A gente começa falando de neurônio. O que é neurônio? Né? O que é o fundamento do neurônio fisiológico? E depois a gente fala do neurônio artificial. A partir daí, dadas as bases do que é um, do que é outro, a gente estabelece as diferenças e faz os debates. Eu sou professor, Adalberto, então eu sou mais questionador do que respostador. Eu não tenho nenhuma resposta a dar, mas ali eu coloco um baita de um ponto de interrogação. Aí eu sigo falando sobre o Antônio Damasio, falo sobre a necessidade de emoção, eu falo sobre o Roger Penrose, que ele fala justamente de um código, não pode escrever outro código, que é uma coisa matematicamente um pouco complexa, mas eu tento fazer isso de uma forma mais simples. Um computador ele não consegue fazer como isso está sendo sugerido, como o Exterminador do Futuro, ele não consegue fazer um código que seja maior que o código dele próprio. Ele não tem um algoritmo que seja maior que o algoritmo dele próprio. E a gente faz, depois do debate dos sonhos, fala das contribuições ancestrais dos nossos indígenas, as contribuições dos orientais, porque a nossa ciência, o nosso debate em geral, Adalberto, ele é um debate muito ocidentalizado e a gente esquece as contribuições ocidentalizadas, eu estou te falando, centrado na Europa e Estados Unidos, e esquece as contribuições extraordinárias da filosofia oriental, da asiática, da indiana, da hindu, do zen budismo. Nós esquecemos as contribuições de Yanomami, Guajajara, Timbira, Canela, e isso são riquezas interessantes e fundamentais para a gente entender a nós mesmos. Isso, na verdade, é uma grande busca, né? Eu diria uma busca de nós mesmos. Maravilha. Professor, esse lançamento acontece, portanto, amanhã, dia 11, às 6 da tarde, né? O nome do livro, claro, né? Nem Inteligência, nem Artificial. Os limites da inteligência artificial e o que nos faz humanos. Isso vai acontecer no Palácio Cristo Rei, o senhor mencionou, que fica lá na Praça Gonçalves Dias, Centro. Enfim, expectativa para esse momento, amanhã, às 6 horas da tarde. Pois é, e eu vou fazer um pouco de propaganda aqui, obrigado. Fique à vontade. O que é a propaganda? O livro, toda a renda vai ser integralmente investida na creche Sementeira de Luz, que fica ali na Rua da Saúde, no centro, que é onde o São Luís surgiu e que há muito tempo a gente assiste. Vai ser integralmente justamente para assistir a essas crianças. E a segunda coisa é, você vai pagar o que quiser. Vai pagar o que quiser. Por quê? A gente tem que democratizar, Adalberto, o livro. Ele não pode ser um livro para elite. Quem que pode comprar um livro? Quem pode comprar um livro é o professor que já ganha dinheiro, o funcionário público, etc. Pagar 50, 100 reais num livro é muito caro, pelo menos para os nossos alunos que são pobres. Então, eu queria convidar os alunos que estejam lá. Vai pagar o quê? R$1. Pode pagar R$1, R$10, R$100. O Adalberto, por exemplo, vai pagar R$1.000, né? O valor é total, professor. Isso é até de uma cultura oriental, né? Que, pelo menos já vi, não sei se isso aí é alguma coisa de informação equivocada, mas trabalhadores, quando eles realizam algum serviço, perfeito, né? Eles dizem, eles não dão um preço, eles não dão um valor. Olha, eu quero isso pelo meu trabalho. É a pessoa que está pagando aquilo ali, tendo aquele serviço, ela vai analisar e vai dar o valor. O valor que ele acha que merece. É verdade, então, isso aí. Isso é verdade. Isso é verdade, né? É verdade. E, por exemplo, no meu laboratório, quando eu estudei no Japão. Nagoya, no Japão. Nagoya, no Japão. Como eram as contribuições, por exemplo, você vai fazer uma festinha no laboratório. Cada um vai contribuir. Quem contribui mais é quem ganha mais.
quem contribui menos, que ganha menos. E quem não ganha nada, não contribui com nada. É dividido igualmente, exatamente a mesma lógica oriental de distribuir o conhecimento para que ele não fique nichado, para que ele não fique... A gente não pode esperar, Adalberto, outros resultados fazendo as mesmas coisas. A gente tem que mudar a vida para que tenha outro resultado. Isso é engenharia básica, isso é matemática básica. Você muda a entrada, você vai ter outra saída. Belíssima iniciativa, professor, incentiva acima de tudo. Portanto, amanhã, dia 11, às 6 da tarde, aqui no Palácio Cristo Rei, né, na Universidade Federal do Maranhão, né, um berço também, né, da nossa, um dos da nossa universidade, claro, que fica lá na Praça Gonçalves Dias. O lançamento desse livro, Nem Inteligência Nem Artificial, os limites da inteligência artificial, o que nos faz humanos, do professor Allan Kardec, do Alibe Barros Filho, que é professor aqui da Universidade Federal do Maranhão e também presidente da Gasmar. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, boa sorte lá. Eu vou dar esses, quanto o senhor falou que ia dar? R$1.000. Eu vou dar esses R$1.000 nesse livro, com certeza, né? Com certeza, porque vale muito, com certeza. Professor, muito obrigado. Obrigado. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, iniciando essa semana muito para cima. Agora, Mayra Nogueira assume, sessão das 8, muita música boa para você, claro. Continue com a gente volta amanhã no Jornal Rádio Universidade, novamente com mais informações, aqui a partir de 7h10. Uma ótima semana a todos. Mayra, assuma. Bom dia. Bom dia, isso aí. Volto já com você no Sessão das 8. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM.